Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres dos Penjitsu, dessa vez do quarto episódio da 7ª temporada, Operação Heavy Metal. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com o Mestre Wu caminhando com a Misako, né? Por uma praça lá em Ninjago. E ele fala, né, que os dois já se conhecem há muito tempo, e a Misako responde que não se pode avançar olhando para trás. Só que então surgem um monte de guerreiros vermelhos junto com Crux e com a Chronix. O Wu pede pra Misako ficar atrás dele, mas ela vira pó, né? Como se o Thanos tivesse estalado os dedos. E aí o Wu acorda, né? E percebe que era só um pesadelo. Ele pede pra Misako ficar ao lado dele e ela diz que sempre vai estar, assim como ele sempre estará ao lado dela, né? Só que o Wu diz pra Misako que ele não contou a ninguém quando ele lutou com a Chronix no monastério, mas uma coisa ruim aconteceu. Enquanto isso, né, na caverna da Samurai X, a Nia tá falando sozinha, né, que ela mandou os ninjas voltarem para o templo de Erditsu, mas ela ainda não conseguiu reconectar o Zane. Então ela vai tentar fazer um reboot total no sistema, né. O Zane até acaba ligando de novo, mas ele não tá falando coisa com coisa. A Nia pergunta, né, o que é que tá rolando, e a Pixel fala na cabeça do Zane, mas a Nia não escuta, né. A Pixel tá tentando reorganizar as vias neurais do Zane para resgatar o Cyrus. E a Nia não tentou de tudo, né? Ela pede pra Nia ajustar os impulsos neurais do Zane, mas ela não tá ouvindo a Pixel. E aí ela diz, tomara que ela não acabe sugerindo um núcleo de energia binário, mas é justamente o que a Nia sugere. E aí o Mestre Wu revela pra Misako, né, que o Acronix acertou ele com a lâmina do tempo, no caso com um soco do tempo, né, que ele deu. E o Mestre Wu está envelhecendo mais rápido, ele estima que esteja envelhecendo 1 dia por hora. E o efeito está acelerando e vai continuar até aqui, né? Só que aí ele escuta a voz do Lloyd e ele pede para Misako não falar nada, pois os ninjas não podem se distrair, né? O destino dele é inevitável, assim como o sol nasce no leste e como o outono dá lugar ao inverno. No caso, isso é nos Estados Unidos, talvez. Verão, primavera, outono, inverno. Não, tá certo. Perdão. E aí, ele pede pra Misako guardar esse segredo, né? E quando o Lloyd entra na sala, o Mestre Wu fica falando um monte de coisas confusas, desmaia. E o Lloyd fala, né? Tipo, o Mestre Wu até tinha dito que queria que estivesse lá com ele. E o Lloyd, eu devia estar lá com ele na batalha. Falei com meu mestre. Eu não cometeria o mesmo erro, né? Enquanto isso, o Kai, o Jay e o Cole estão lá treinando. O Jay tá falando um monte de teorias meio furadas, né? Do que tá acontecendo. O Cole tá estressado porque ele quer lutar. Só que o Kai tá diferente desde a luta com o Crux, né? Eles perguntam o que é que aconteceu, mas ele fala que tá de boa. E aí eles resolvem bolar um plano, tipo, capturar um daquelas cobras, né? E trazer para o monastério. Só que o Lloyd chega falando que isso não vai funcionar, né? Pois o Mestre Wu não se recuperou da luta, ele ainda tá delirando. E o Kai diz, uau, a gente tá sem um líder. Aí, bom, tecnicamente não, né? Pois depois do Mestre Wu, o sucessor seria o Ninja Verde. Então, basicamente, ele é o Mestre Temporário Lloyd em treinamento. Os ninjas dizem, beleza, Mestre Lloyd, né? O Lloyd fala que eles precisam de um plano, mas eles dizem que já tem um, quer lutar, né? Aí ele, tá, mas com quem, aonde, como? Ele, o Kai fala, a gente resolve lá. Aí ele, não, vamos resolver aqui, é o que o Mestre Wu faria, venham. Enquanto isso, os guerreiros vermelhos estão roubando metal em Ninjago City. E o Ragman e o Blank, né, estão lá pedindo para intensificar a operação Heavy Metal, que é essa, né, de roubarem metais por Ninjago. O Derek acaba com os troféus dele roubados, né? Ele vai até a loja do Ronin para comprar mais troféus. Só que aí ele nota, né, que os Vermilions na rua com os troféus dele. Ele vai querer partir pra briga, mas o Ronin entra no mech, ele pega ele e ele sai dali. Enquanto isso, o Lloyd vai mostrando algumas teorias de onde pode ser o esconderijo dos Vermilions, mas o Ronin e o Derek chegam, né, alertam os ninjas de que as cobras estão lá em Ninjago, roubando um monte de metal, e eles, finalmente vamos partir pra ação. Só que o Lloyd diz, não gente, isso não faz sentido. Eles dizem que vão perguntar na luta, ele, não, gente, isso pode ser uma distração para deixar o Mestre Wu desprotegido.
E eu não vou fazer isso. Ele, nós vamos, tá bom? E o Lloyd diz, não, eu tô mandando vocês ficarem aqui. E o Kai diz que eles vão ignorar essa ordem. E aí o Lloyd, né, ele liga pra Anya esperando que ela dê cobertura, mas a torre de celular de Ninjago City caiu, ou seja, ela tá sem sinal. E aí, quando ela vai olhar pro Zane, ele tá em perigo, pois tem um monte de vermelhos tentando despedaçar ele, pois ele é um robô, né, um androide. Ela começa a lutar contra eles. E a Pixel redireciona a energia para o peito do Zane, né, que gera uma sobrecarga elétrica, que faz com que os vermelhos se desmanchem. Mas a Anya percebe que vai ter que dar um reboot, né, um reset no Zane outra vez. E ela também percebe que roubaram o traje da Samurai X. Então ela coloca o Zane numa moto e usa a entrada USB para recarregá-lo, né? Enquanto eles partem para avisar os outros ninjas. Enquanto isso, o Krugs e o Acronyx estão seguindo, né, por algumas redes de túnel, tentando chegar ao pântano com união de Vermilions, né? Mas os túneis são todos iguais. O Acronyx fala, né, que o Borg Watch dele tem GPS, mas tá sem sinal. E aí o Krugs ainda fica zombando na cara dele, dizendo que o jeito antigo é melhor. E aí o Blank e o Ragman estão lá discutindo, né, dizendo que a Operação Heavy Metal é tão boa que os ninjas nem sabem o que é que eles estão fazendo, né? Mas os ninjas chegam para lutar contra os Vermilions. Eles até estão conseguindo, o Ronin tenta recuar, mas o Derek vai usar a vingança do ninja marrom, né, porque roubaram os troféus, consegue desmanchar lá os Vermilions, mas sem querer quebra a perna do Ronin. Enquanto isso, a Anya chega, né? Os ninjas sobem até o topo do prédio. E a comandante Máquia, né? Perdão, eu tava falando de general esse tempo todo do Ragman aqui do Blanc, mas eles são comandantes, perdão, gente. A comandante Máquia chega falando que esse plano da Operação Heavy Metal é idiota, né? Mas que agora ela vai assumir a Operação Blackout. Isso dará tempo para eles pegarem mais metal e vai distrair os ninjas. Enquanto isso, o Lloyd ainda tá tendo várias dúvidas lá no templo de Ajitsu. E o Mestre Wu, ele acorda e fala... O Mestre Wu acorda e fala que o Lloyd não decepcionou. Não decepcionou. Quando ele falou, né, que queria que estivesse lá, ele estava se referindo à equipe. Pois se a equipe, os ninjas estivessem lá com ele... Se todo mundo estivesse lá, né? Talvez o resultado fosse diferente. E aí ele acaba desmaiando de novo, né? O Lloyd está falando com a mãe, dizendo, foi a minha primeira vez como aprendiz, minha primeira vez no comando eu falhei, eles ignoraram minhas ordens, o que é que eu faço agora? Eu não sou um líder, eu só cometo erros. E aí a Misako fala que o Mestre Wu também comete muitos erros. Na verdade, o valor de um líder não são os erros que ele faz, e sim o que ele aprende com eles. O erro do Mestre Wu foi sozinho, assim como o erro do Lloyd, ele devia estar lá com os outros ninjas, né? Mesmo que eles ainda não estejam prontos para segui-lo, eles vão estar um dia. E aí o Lloyd fala que não sabe onde os ninjas estão, mas nesse momento ocorre um blackout em Ninjago City e o Lloyd, né, já tem uma ideia de por onde deve começar. E aí quando ele sai, né, a Misako diz, pode parar de fingir agora, Wu. E o Mestre Wu fala que o Lloyd precisa aprender a tomar decisões sozinho, né? Ele será um verdadeiro mestre em breve. E ele não comete muitos erros. Você realmente não comete muitos erros, mas cometeu um bem grande, né? Enquanto isso, os ninjas se reúnem lá numa fonte, numa estação de energia. Eles pedem desculpa pro Lloyd, Lloyd pede desculpa pra eles. E eles decidem entrar e arrebentar as cobras, pois provavelmente é lá que elas estão, né? Só que o local tá todo vazio, então o Zane faz um scanner na área, começa a falar um monte de besteira, mas a Anya já consegue, né, entender. Ela diz que depois de um tempo dá pra deduzir o que ele tá falando. E aí os ninjas começam a lutar contra os Vermilions, só que o Zane não tá em condições de lutar, né, pois o único ataque que ele consegue gera um campo de energia tão forte que desativa ele. Então o Lloyd nota, né, para umas turbinas de eletroímã, e percebe que se conectar o Zane lá, dá para sobrecarregar as armaduras das cobras, caso o Zane se conecte, né? Então, os ninjas ganham tempo para que a Anya chegue lá, plugue o Zane, só que eles precisam de mais energia, então o Jay faz as honras, né? Usa os raios lá. E aí o Mega Imã se ativa, atrai todas as armaduras, as cobras dão fora dali, né? Eles agradecem a Anya, só que ela fala que foi um plano do Lloyd, eles dizem, boa, mestre. E aí o Cole fala, olha gente, vamos comemorar recuperando a energia e o Zane, tá bom? Eles religam a energia da cidade e também conseguem religar o Zane que voltou ao normal. Só que aí, nas notícias, né, a Gale Gossip tá falando que as cobras estão atacando parque de diversões Mega Monstro e roubando metal lá.
Os ninjas falam que é hora de agir, né? Só que antes deles irem embora, o Kai diz pra Nia que quando tudo isso acabar, ele precisa dizer algo muito importante pra ela. E eles deduzem que não há lugar melhor para roubar metal do que um parque de diversões, né? O Zane até pergunta pra Pixel, mas ela não responde. E aí os ninjas vão embora dali, exceto o Jay, pois tem um lugar melhor sim para roubar metal. Um ferro velho. Então ele percebe, os pais dele têm um ferro velho. Então o Jay dá meia volta com a moto, né? Os ninjas vão pro Parque Mega Monstro e o Jay vai pra o ferro velho do Ed e da Edna. E assim se encerra o episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.